Olá, bem-vindo mais uma vez! Bem-vindo ao Hiperlinkado. Que bom que você está aqui, Diego! Olha aí, estou aqui de novo. Já vamos lembrando a você que você pode ir nas redes sociais, você pode ir no seu computador, no seu tablet, no seu dispositivo, no seu etc. Que, inclusive, estão aparecendo aqui os endereços para você poder visitar e comentar. Todos os etc. aparecendo na tela. E você pode, se você quiser, outros estudos bíblicos que nós não falamos aqui, Diego, ou até que falamos aqui, Sim. você pode encontrar em biblia.com.br. Legal esse site. E facinho, né? Não, fácil. Biblia.com.br. É isso. Lá você, além de ter a Bíblia, você também tem estudos bíblicos bem aprofundados. Bem aprofundados, e a gente está aqui para estudar a Bíblia a cada semana e para ler o que você comenta na rede social também. É isso aí. Porque a gente assim descobre o que eles estão achando. É verdade. Você sabe que a gente está aqui nesse cenário, Diego, porque um dia a gente leu o que eles falaram. É verdade. É, tá vendo? É verdade. É, né? É, exatamente. Então, vamos ver o que você falou e comentou sobre o Hiperlinkado na semana. Comentário de Núbia Furtado. Deus seja louvado. Encontrei este canal na TV Novo Tempo e já me inscrevi. Parabéns pelos vídeos. Deus continue concedendo sabedoria a vocês. E agora o comentário do Alvino Castro. Deus é maravilhoso por formar uma dupla tão perfeita. Fascinante estes programas. Deus abençoe. Olá, bem-vindo aqui no episódio anterior, Diego. Falamos da formação do cânon do Antigo Testamento. Obviamente, no programa de hoje a gente vai continuar e vai falar aqui sobre o Novo Testamento. Então, como é que foi formado o cânon do Novo Testamento? É por isso que o tema de hoje é a Bíblia no Banco dos Réus, parte 2. Parte 2, aí. Certo? A missão. Cara, a missão é tão lá atrás, né? Cara? É tão... Que muita gente não entendeu. É verdade. Você foi profundo. É, não entenderam, Nossa, cara. eu estampei minha velhice agora. Isso é bom. É bom. Então Muito vamos bem. lá, cânon. O que é cânon? Só para você lembrar, a gente já falou no programa anterior, cânon é a lista, é o padrão. Isso, padrão. Então, como é que... a lista oficial. A lista oficial. Então a gente falou no programa anterior como é que a lista oficial de livros do Antigo Testamento foi dada. Isso. Chegou até nós. E agora a gente vai falar como é que foi que a lista de livros do Novo Testamento Chegou até nós. chegou até nós. Como é que ela foi formada. Já discutimos aqui e vimos também, Diego, que essa lista não foi uma reunião que sentou alguém e falou assim, vão ser esses livros e ponto final. Inclusive, sobre o Novo Testamento, você vai ouvir por aí umas teorias de que teve uma reunião que definiu. Ah, tem? Não, teoria tem várias. Teorias tem várias, certo? Você pode até ter uma reunião que ratifica, que fala assim, é isso mesmo. Pode até ter, mas que definiu, não. Que pegou do zero, embaralhado, Isso. falou esse aqui, Falou, esse aqui vai. Esse vai? Não, esse não. Não, esse eu não aqui. gosto, esse é difícil. Exatamente. Aí ninguém vai entender nada. É. Agora, um detalhe é que ninguém nunca falou assim, ó, esse em 2017, 2018, 2019 vai ser importante. Ninguém fez isso. Porque ninguém sabia que o mundo ia chegar Tão longe. tão longe. Ninguém. Então, só para você saber, os escritores bíblicos escreveram principalmente para eles. Sim. O que a gente faz é pegar o princípio e aplicar Para nós. para nós hoje. Exatamente. Então, a primeira lista, porque os livros eles vão correndo assim, ó. A gente falou já no programa anterior, de forma natural. Sim. Paulo escrevia cartas Perfeito. e enviava às igrejas. Então, o que as pessoas faziam? Elas começavam a ler essas cartas e falar, olha a carta que Paulo mandou para nós. Ah, vamos ler na outra igreja também. Isso. Vamos ler no outro lugar também. E assim, a gente vai repetir alguma coisa dos princípios do Antigo Testamento, porque se aplicam aqui também. Por exemplo, há textos que foram escritos pelos apóstolos que não estão aqui no cânon do Novo Testamento. A gente, no programa anterior, deu exemplo de livros de Samuel que não estão na Bíblia. Isso. E aqui você tem de Paulo. Tem de Paulo, por exemplo. Quantas cartas Paulo mandou para Corinto, por exemplo? Foram 4 cartas. Que a gente tem notícia delas. Que a gente está sabendo, exatamente. Então, no mínimo, eu garanto que 4 foi. Então, Paulo mandou 4 cartas para Corinto. Na Bíblia a gente tem quantas? 2. 2. Como é que eu sei que tem 4?
Porque eu tenho um texto que fala que tem 4. Lê o texto. O texto é 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios 5, 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Só a primeira Ele falou parte. assim, ó, já em carta vos escrevi. Já em carta Se vos essa é a escrevi. primeira carta de Paulo aos Coríntios que está na Bíblia, Opa, e ele está dizendo que já em carta vos escrevi, ele exatamente. já mandou outra. Exato. Mandou outra anterior a essa. Perfeito. Por que não está na Bíblia? Já explicamos isso. Não está porque ele não quis que tivesse, porque não precisava. Era algo específico ali para a época, Diego, que não Certo. precisava chegar para nós. Ok. Quer saber tudo também, Sim. né? Quer saber o que eles faziam lá, as brigas aí. Tinha coisa que era para a época. Sim. Né? Tinha coisa que era para a época. Mas a primeira vez que alguém no Novo Testamento falou, eu acho que esses livros são inspirados como os do Antigo Testamento, porque o do Antigo Testamento você tinha Cristo usando. Sim. Agora Cristo já foi para o céu, já ressuscitou, já foi para o céu, e você tem agora Novos. os apóstolos ali escrevendo cartas e tal. Certo. Então, o primeiro cidadão que falou assim, ó, eu acho que são esses. É um camarada chamado Marcião, Diego, da Ásia Menor, Certo. que hoje é Turquia. Certo. Marcião, ele tinha a seguinte ideia, Diego. Esse camarada, se ele fosse escrever os Cavaleiros do Zodíaco, Diego, ia ficar legal. Essa é a situação esperada. Mas o cara era legal, cara. Olha o que ele acreditava. Ah, tá, porque ele viajava, né? E, É não, verdade, ok. Não, ele era gnóstico. 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 E o que o gnosticismo da época de Cristo dizia? Dizia assim, ó, olha que interessante. Dizia que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era Outro. outro. Ok? Inclusive, ele tinha um nome para o Deus do Antigo Testamento. Se chamava Demiurgo. Isso, o criador da matéria, o Demiurgo. Então a história era a seguinte. Existe o Deus todo-poderoso, maravilhoso e bom. Certo. Esse Deus é tão poderoso que dele emana poder, que ele chamava de eons. Sabe quando você joga pedra na água e forma aquelas ondas? Sim. Então, aquelas ondas eles chamavam de eons, o poder que emanava do Deus Todo-Poderoso. Certo. E esse poder era tão grande que criava. Ia criando. Criava seres, não é? Sim. Isso aqui é gnosticismo, tá, gente? Não é Bíblia, tá? Eu Só já ia pra- perguntar o que isso tem a ver com a Bíblia. Não é Bíblia, é o que Marcião acreditava. O que um cara que crê esse negócio aí tem a ver com a Bíblia? Vamos lá, você vai chegar. Aí, desses eons formavam criaturas. Quanto mais perto o eon estava do Deus poderoso, mais interessante era essa criatura. Certo. Demiurgo era lá da ponta. Lá da ponta. Lá longe. Criou lá o menino. Certo. E Demiurgo, embora ele fosse lá da ponta, ele poderoso. tinha poder. Sim. Tinha poder. E ele tinha poder de criar. Só que ele era desastrado. Ah. Ele não criava direito. Certo. Aí, segundo o gnosticismo da época, Marcião, o Demiurgo, Certo. ele criou o mundo. Por isso o nosso mundo tem problema, tem doença, tem fome, tem Tá explicado. guerra. É porque Marcião que criou. Certo. Marcião que criou. O que tem a ver com o cânon bíblico? O que isso tem a ver, meu pai, esse carnaval que você contou aí agora? Ah, então, o Deus do Antigo Testamento para Marcião é Demiurgo. Então, todos aqueles que vieram combater o Deus do Antigo Testamento, na verdade, eram os iluminados, aqueles que tinham conhecimento. Certo. Por isso, gnose, que é do grego conhecimento. Conhecimento. Eles tinham conhecimento dessa história. Então, o verdadeiro Deus poderoso lá, ele veio e mandou mensageiros aqui para avisar que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus certo. Certo, entendi. Porque Demiurgo criou a matéria. Ele que inventou esse negócio de matéria. Sim. Antes era só espírito. Sei. Demiurgo criou tudo errado. Então, quem é que o Deus poderoso enviou? Enviou Golias. Enviou Jezabel. Os caras ruins ficou Não, bom. todos ruins, ele estava combatendo o Deus Demiurgo. Ok. Ele inverteu a narrativa do Ele Antigo Testamento. inverteu a narrativa. Porque se o Deus do Antigo Testamento é ruim, quem era contra ele é que era bom. Olha só. Então, Saul, todo mundo. Esses caras, Demiurgo, Demiurgo não, o Deus poderoso mandou para avisar que o Demiurgo não era o Deus verdadeiro. Tá legal essa historinha, mas eu queria saber o que tem a ver com a Bíblia. Aí Marcião olhou e jogou tudo fora.
dos livros da Bíblia, porque ele falou, não, esses livros estão tudo errado. Jogou o Antigo Testamento fora. Ficou só com Lucas e 11 cartas de Paulo. Porque ele quis. Ele falou, porque na narrativa dele estava ao contrário aqui. E aí? Esse foi o primeiro cara a definir um cânon. Uma lista. Uma lista. Olha que maravilha, hein? Esse foi o primeiro cara. Só para você saber que a lista não é uma reunião que alguém sentou E fez. e falou, vamos fazer. O primeiro que definiu uma lista, ele tinha uma ideia gnóstica. Sabe que o gnosticismo ele é combatido, Diego, lá por Paulo na Bíblia. Sim. Não é? Se você pegar a carta que ele escreveu para Timóteo, que era um aprendiz ali, um aspirante a pastor, Certo? ele mandou a carta para Timóteo lá, em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, ele adverte contra esse tipo de pensamento. Não é? Lá fala assim, ó, tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável. Então, por que Paulo está dizendo que tudo que Deus criou é bom? Porque o gnosticismo dizia que nem tudo que foi Porque o criado era bom. gnosticismo dizia que a matéria não era boa. Paulo está dizendo, não, a matéria, Deus criou a matéria também. Sim. Só há um Deus verdadeiro. E eles achavam que Jesus e Cristo eram pessoas diferentes, viu? Jesus e Cristo. É, por isso que você lê o Apocalipse de João, fala revelação de Jesus Cristo. Sim, Eles colocam juntos de propósito, para dizer, não, era o mesmo, era o mesmo. não tinha separação. Então, o gnosticismo era uma coisa que os apóstolos estão combatendo. Certo. Voltando para o cânon, esse foi o primeiro cidadão a dizer a lista de livros. Ele aceitou 11 cartas de Paulo e Lucas. O resto ele falou, joga fora. Certo. Então, Diego, não foi assim. Vamos fazer de... Esse camarada errou, Ok. não é? Ele errou. Feio, rude. Errou. Errou, exatamente. Foi. Errou. E aí, o que acontece agora? E aí, naturalmente, as pessoas vão discutir nesse assunto. Porque no começo, Diego, ninguém está preocupado com isso. Naquela época, ninguém está preocupado com isso, porque os apóstolos estão ali. Estão ali. Exato. Então, se você pegava uma carta de Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus, Primeiro, eles estão achando que Jesus vai voltar na época deles. eles estão achando que não precisa muito tempo mais. Isso. Então, os apóstolos estão aqui. Jesus vai voltar daqui a pouco. Não tem por que se preocupar em guardar livro ainda, sabe? Tanto que Paulo não escreve livro para guardar. Ele escreve carta para falar com o pessoal que estava longe dele. Só por isso. É Ele só tá por mandando isso. carta, ele não está Ele não está escrevendo livro. escrever um livro para guardar. Não. Ele está só mandando carta. Quem escreve livro são os evangelhos, os 4 evangelhos e o evangelho de... Eu ia falar o evangelho do Apocalipse, porque esse é um outro perlinkado, mas a questão é que até o Apocalipse são cartas para 7 igrejas. Então, assim, tirando os 4 evangelhos, tudo o resto é carta. Sim. É comunicação. Certo? Sim, eles não estão achando que vai chegar para nós hoje. É comunicação. E os 4 evangelhos são para contar a história de Jesus em determinados nichos. Por exemplo, Mateus escreveu o evangelho de Mateus para falar para os judeus, certo? Aí vem Lucas e escreve para os gentios. Aí vem João e escreve... Outra coisa. Outra coisa. João escreveu outra coisa. Outra coisa, João tem um outro enfoque. Que também ele está também inserido fora do povo de Israel. Dá né? um hiperlinkados, hein? Dá Só um de João. Só de João também, verdade. E aí, cada um tem um destino, cada um tem um motivo pelo qual está escrevendo. Não está escrevendo assim, eu quero escrever um livro sobre Jesus porque vai vender, né? Não. Eu quero escrever um livro de Jesus para todo mundo ler. Não, inclusive a gente lê hoje de todo mundo, mas não foram escritos para todo mundo ler. Porque quando Mateus escreve para os judeus, ele está escrevendo para os judeus. Ele não está esperando que um dia, hoje, no Ocidente, nós de fala português estivéssemos lendo Mateus. E aí você encontra algumas diferencinhas entre os evangelhos, não encontra? Encontra. Algumas diferencinhas. Alguém fala, tá errado. Aqui falava 2 endemoniados, aqui fala um só. Não, aí que tá certo. Aí que tá Porque eles não estão tentando não se juntar nos 4 e falar assim, a gente tem que falar a mesma história, cara. Não ligou o Marcos pro Lucas. Ô, Lucas, Se for a eu mesma falei coisa, aqui que era 2, você está falando aí que é 1. Vamos juntar vamos aí. resolver isso aí. Não tem. Vamos pôr 3. Não tem... nem eu, nem você. É 3. Vamos pôr 3. Não. Não tem essa conversa. Então, assim, eles são escritos de maneira independente e eles são escritos com um propósito e eles são escritos por seres humanos que, ao olhar para uma cena... Cada um identifica aquilo que é importante. Exatamente. Cada um identifica o que é cena, importante. cada um conta de um jeito. Exatamente. Era 1 ou eram 2? Então. Provavelmente 2. Mas quem falou que era 1, focalizou apenas Naquele personagem. No pior. Aquele personagem. No terrível. Foi. Né? Só isso.
Foi, no que veio quebrando corrente. O outro viu 2. Tinha É. 2, mas esse aqui aconteceu. O outro lá era quietinho. Eu quero falar desse aqui, porque esse aqui... Foi. Era só Ele isso. veio focado. Na hora que ele está contando a história dele, ele dá um enfoque. E a gente tem que lembrar do jeito que se escrevia na época, o jeito que fazia literatura na época. Eles usavam o jeito deles, Isso. não o jeito nosso. É O verdade. jeito nosso não, tem que colocar a fonte, quem foi. Hoje... Exatamente. Na época eles não estavam preocupados com isso. E eles não estavam preocupados com uma coisa muito importante. Era só perguntar para Mateus. É verdade. Eles estavam vivos. Eles estavam lá. Tem dúvida? Fala com Mateus. Exatamente. Tem dúvida? Fala com João. Tem dúvida? Fala com Paulo. Estava ali. Porque eles não esperavam que aquilo precisasse ser guardado pro futuro que eles não estivessem. Para 2000 anos na frente. Eles não estavam preocupados com isso. Exato. Então aí você lê a Bíblia e fala assim, mas a Bíblia, isso é uma das provas de que eu posso confiar. Sim. Que eles não estão tentando me convencer de nada. Sim, que não tem um acordo entre eles. Não estão tentando me convencer, eles estão simplesmente contando a história. E eles contam a história, Diego, assim, ó, en passant. Ano passado. Fala assim, ó, o camarada estava morto, Marcos, então, enterrado, Jesus falou, tira a pedra, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. E segue, já conta outra história. já conta, né? Imagina se fosse um autor atual contando Não, essa tinha que história. falar, gente, realmente eu estava lá. Não. Ia ser assim, não. As flores estavam brilhando nesse dia, as nuvens do céu. Não, e para provar que isso aí aconteceu mesmo, se estivesse inventando. Sim. Por que a Bíblia, por que eles contam rápido? Porque eles quê? tinham visto. Exato. Quem viu estava lá. Sim. Entendeu? E tem mais um motivo para contar rápido eu não também. preciso falar para você assim, quando eu falo assim, ó, o Brasil perdeu de 7-1, eu preciso contar a história toda pra Não, você? não precisa. Você Pra já mim, não. sabe, dói ali. Né? Eu acho que é a segunda vez que a gente faz essa menção. Não, já. porque essa menção marcou para a minha geração. Ok. Marcou, vai ficar. Né? Sim. Então, não precisa ficar contando detalhe. Essa é uma prova que aconteceu mesmo. Eles não estavam tentando provar. Então, Marcos escreve, Mateus escreve, Lucas escreve, João escreve, Paulo escreve. Todos eles estão ali. Estão ali, já Estão estão ali. ali. Você conversa com eles. Estão ali. Então, não tem motivo para você não aceitar esses textos. Eles já são para as igrejas, eles já são comunicações de Deus para a igreja. Já são, exatamente. Já são. Então, quando Paulo escreve para Timóteo, dizendo assim, toda palavra é inspirada, ele está comunicando à igreja que todo o texto bíblico que eles têm ali como texto bíblico é inspirado por Deus. Essa é uma comunicação de alguém que é inspirado por Deus, que está vivo e que está junto com outros que também são inspirados por Deus. Ele sabe Inclusive, como é que funciona. esse foi um período muito especial da história da humanidade, da história da revelação, porque foi o período, Juninho, que mais gente inspirada por Deus tinha presente. Sim, olha aí. Né? É. Nos períodos anteriores do Antigo Testamento era muito raro de se cruzar no mesmo período histórico, muito menos conviver. Esses até conviviam. Certo? Sim, sim. Mas mesmo assim as histórias não estão combinadas. Não estão combinados. Não foram escritas no mesmo período e não foram escritas para os mesmos públicos. É natural. É natural. A igreja está aceitando de forma natural. Exatamente. Tanto que alguns livros demorou para entrar. Sim. Demorou mais. Eles eram chamados livros discutidos. Então, Certo. demorou para entrar Tiago, demorou para entrar 2ª e 3ª João, demorou para entrar. Demorou. Demorou para entrar. Demorou para entrar 2ª Pedro. Demorou para entrar Judas. Por que eles são discutidos? Por que eles eram discutidos? Porque tinha alguns testes que você tinha que fazer Isso é muito importante. Tem os testes. para entrar Isso. no cânon. Então você tinha que passar por alguns testes. Um dos testes. Já vai falar dos testes? Vamos já entrar nos testes? Vamos para os testes. Vamos para os testes. Vamos lá. Quais são os testes que se fazia para aceitar? O primeiro era simples, Diego. O primeiro era simples. Cara, quem escreveu Andou com Jesus? Andou. É o mesmo teste de Moisés. Ok, é o mesmo teste. Moisés foi lá no monte, falou com Deus? Foi. Como é que eles sabiam que Moisés falou com Deus? Como é que eles sabiam, gente, que Moisés falou com Deus? Porque um dia eles falaram assim, Moisés, deixa a gente falar também. Moisés falou, tá bom. Aí eles quase morreram. Quase morreram. Ele falou, não, pode falar você mesmo. Né? Eles sabiam. Sim. Então, na mesma época, no mesmo caso, A montanha que você não podia pôr a mão, que era o Monte Sinai, que se você botasse a mão, você caía morto. dava problema. Moisés ia subindo, Andava pisando lá, nela, subindo. tranquilo. Exatamente. Então sabia. Então, outra coisa, tinha Jesus, que morreu e ressuscitou. E tinha uns camaradas que andaram com esse Jesus. Sim. Então, o que esses camaradas falavam, eles andaram com ele. Sim. É fato. É fato. É fato. Então, você tem os apóstolos. Então, Mateus escreveu? É fato. Sim.
Né? João escreveu? É fato. E aí, da mesma forma, os outros... Então, o primeiro teste era andou com Jesus? Esse é o primeiro teste. Se andou com Jesus, aceito. Certo. Né? Os outros tinham que passar pelo crivo de não falar nada ao contrário de tudo que tinha sido escrito no Antigo Testamento Coerência doutrinária. e tudo o que aquele que andou com Cristo está falando aqui, está ratificando. Exatamente. Então, se, por exemplo, o texto diz algo que os outros não dizem, ele está contrariando, aí não serve. Não serve, não serve. Aí tem uma coisa errada com ele. Então, alguns livros rondaram ali pelo meio sem servir. Mas eles ficavam, porque tinha um outro teste, ele tinha que ser bem reconhecido. Ele não podia ser reconhecido só aqui. Sim. Tinha que ser a igreja daqui aceitando. Quando eu falo igreja, o grupo de cristãos, tá? Não estou falando igreja como tem hoje. Sim, sim, grupo de cristãos. O grupo de cristãos daqui, ele reconheceu esse livro. Mas ele tem que ser reconhecido pelo grupo de cristãos lá, o grupo de cristãos lá longe, o outro grupo de cristãos lá. Ele não está sendo questionado, ele está sendo aceito universalmente. Então, se lá ainda não conhecem, demorava para entrar no cânon, na lista. Então, esses que a gente falou que eram os discutidos, ele demorou para entrar porque demorou a circulação dele. Porque não circulava como hoje, você publica aqui no... Teve livro, Júnior, que não entrou no cânon, que foi escrito naquela época e não entrou no cânon. Teve vários. Teve vários. Vários. Vamos citar aqui rapidamente, a gente vai tratar mais disso no próximo programa, mas tem os pseudepígrafos. Ó, que nome bonito. Nome bonito? Bonito. São livros pseudo, né? É falso. Esse dá para falar. É? Já. Já. Porque eu escrevi um livro, eu queria que esse meu livro circulasse. Isso. Eu queria que ele fosse famoso. Eu queria, e na época você não tinha editora que fazia circular. Só que eu sou o Diego. Diego. Quem é Diego? Quem é Diego? Ninguém. Aí você escrevia um livro, você colocava o quê no título? Eu sou Enoque. Ah, você colocava Evangelho de Enoque. Evangelho de Enoque. Aí circulava. Opa, Evangelho de Enoque. Exatamente. Aí circulava. Mas era falso. Então, esses são os pseudepígrafos. Eles não eram aceitos pela comunidade. Pseudepígrafos. Você tem também na nossa literatura gente que usou pseudônimo. Tem, verdade. Né? Tem. Então é isso. Então eles colocavam o nome de pessoas famosas. Isso. Evangelho de Enoque. Apocalipse de Pedro. Isso, exatamente. É. E aí tem os apócrifos também, né? Que a gente... Eu vou citar só um exemplo aqui, porque que não é coerente com a doutrina e porque que ele fica fora do cânon. Dá um exemplo aqui que é Tobias. O livro de Tobias, capítulo 12, verso 9, João, Ok. fala que a esmola apaga os pecados. Então se você der esmola, tá salvo. Está salvo. Então eu consigo comprar a minha salvação. Aí, Não está de acordo com... não está de tudo, acordo com todo o todo o restante. resto. Você tem que jogar Paulo fora para você poder aceitar isso. Você tem que jogar Jogar Jesus tudo fora, fora. João É. fora. Tudo isso tem que jogar fora para poder aceitar uma única frase, um único versículo desse livro. Então você pega e joga Tobias fora. Vamos jogar Tobias fora, porque ele não tem nada a ver com isso aqui. Aí- Né? Aí eu vou dar outro exemplo. O Evangelho de Tomé diz que Jesus matou um menino durante sua infância. Ah, Jesus matou o menino. Aí durante acha o a Evangelho de Tomé, vai lá o canal, lá na Teoria da Conspiração. O Evangelho de Tomé. Jesus matou o menino. Jesus matou o menino, faz sentido Aí isso. aparece nos programas, né? Ó, aí entrevistas. Aí você fica aí com medo. Só que isso aí já é conhecido há muito tempo. Há muito tempo. E o pessoal que andou com Jesus, conhece Jesus, a história de Jesus, né? Não aceita esse tipo de texto. Tobias, capítulo de novo, Tobias. Tobias, Tobias de novo. é um nome interessante. 6:8. Diz assim, que ele explica uma mandinga com peixe para espantar Explica o demônio. quê, meu Deus Uma do céu? mandinga com peixe. Mandinga. Você faz um negócio lá com peixe que espanta os demônios. Uma pagelança. Uma pagelança, exatamente. Que é outra coisa incoerente com o texto bíblico. Então, assim, a própria comunidade cristã da época não aceitava esses livros. Por isso que eles não estão no cânon, não é porque eles estavam perdidos, não é porque eles eram desconhecidos. Ah, meu Deus, acharam na biblioteca perdido lá no fundo. Não, é porque eles simplesmente não tinham coerência, não tinham ligação com o restante do texto Eu bíblico. posso ler esse livro, Diego? Como pode? Por curiosidade? É. Pode. É pecado eu ler? Não, Ah, pega o Tobias e taca fogo. não. Pode ler, por curiosidade. Trouxe o problema pra minha casa. Pode ler. Não, eles servem como históricos. Eles servem como... Só que você tem que entender quem escreveu. É um assim. livro histórico. Eu posso, inclusive, tirar um dado histórico dele. É. Né? Que é o caso do livro Baruque, se eu não me engano. Que ele dá dados históricos do período que Exatamente. Israel não teve Então, profeta. é simples. Hoje você não vai na biblioteca, não tem um monte de livro lá? É. Você pode ler. Isso. Mas você tem que saber quem é o autor, por que ele foi feito, para que ele foi feito. Na época é a mesma coisa. Eles não colocaram no cânon como inspirados porque não era inspirado. Era livro normal, comum. Exatamente. Quer ler, você lê.
mas não o tenha como inspirado. Eu sei que você ainda tem um monte de perguntas. A gente está só começando a arranhar aqui a superfície. Falamos do Antigo Testamento, falamos do Novo, mas nos próximos episódios nós vamos falar sobre crítica textual. O que é isso, Diego? É uma ciência secular, não é religiosa. Eu não gosto do negócio secular aqui, não. Ah, mas é legal pra caramba. Porque a crítica textual analisa a Bíblia e ela vai dizer pra gente se a gente realmente pode confiar nesse texto. Até agora a gente só falou como ele foi montado. Agora vamos falar sobre confiança nele a partir do próximo episódio do Hiperencados. A gente se vê lá. Ok, a Bíblia judaica. O que ela contém? Em hebraico, ela é chamada por um acrônimo, Tanakh. O T é referente à Torá, algumas vezes chamada de a Lei, que são os 5 livros da história da fundação. O N é referente a Nevi'im, a palavra hebraica para profetas, e essa seção consiste nos livros históricos que contam a história de Israel sob o ponto de vista dos profetas, e depois você tem os livros poéticos dos próprios profetas. O K é referente a Ketuvim, a palavra hebraica para escrituras, e essa é uma coleção diversa de livros poéticos, de sabedoria e mais narrativas. E o povo judeu acredita que através de todos esses trabalhos literários, Deus fala com seu povo. Agora, tiveram outros escritos judeus sendo produzidos durante esse período do Segundo Templo também. Sim, um grupo de textos bem diversos. E esses também eram muito valiosos na comunidade judaica. E houveram debates desde os tempos antigos se alguns desses textos deveriam ou não ser considerados parte dos seus escritos. Então, esses são vários escritos diferentes durante um longo período de tempo. Por que eles colocaram todos juntos dessa forma? Juntos, esses textos contam uma história épica sobre como Deus está trabalhando através dessas pessoas para trazer ordem e beleza do caos do nosso mundo. E tudo isso aponta para a esperança da vinda de um novo líder que viria e renovaria toda a criação. E então isso não se conclui, e esse líder nunca vem. Então é uma obra meticulosamente trabalhada, mas que não tem um final. Você está absolutamente certo. Agora, alguns séculos mais tarde, um profeta judeu entra em cena chamado Jesus de Nazaré. Ele dizia que estava dando continuidade à história da Tanakh. E Jesus fez um monte de coisas boas, foi morto, mas seus seguidores dizem que ele ressurgiu dentre os mortos. Sim, eles dizem que Jesus é esse líder que há tanto esperavam e queria restaurar o mundo. Então esses primeiros seguidores, chamados de apóstolos, escreveram uma nova obra contemporânea sobre a história de Jesus, chamada de Boas Novas, ou Evangelhos. Eles formaram uma narrativa chamada de Atos sobre os seguidores de Jesus se espalhando para além de Israel e circularam cartas para diferentes comunidades de seguidores de Jesus em todo o mundo antigo. E eles viam esses escritos como parte das Escrituras. Sim, os apóstolos escreveram tudo isso como um cumprimento daquela história épica encontrada na Tanakh. E eles deram continuidade ao gênio literário das tradições judaicas. Eles também acreditavam que Deus estava falando com seu povo através desses textos, junto com os escritos de Israel.